Oi, pessoal! Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como utilizar o Mendeley. O Mendeley é um programa de organização de documentos, principalmente científicos, né? Você pode utilizar ele para outros PDFs, mas o interessante dele é que não só você tem acesso a essa organização dele, mas você também tem acesso aos metadados desse artigo aqui do lado na direita. Então veja que ele já coloca o tipo de publicação, né, que foi em conferência, o título do artigo, os autores, né, onde ele foi publicado, ano, resumo, a citation key, que é o que a gente utiliza lá no LaTeX para fazer a citação, onde que ele está publicado, né, então aqui é da I3E, o DOI, que é o identificador único dele. Então veja que tem várias informações que a gente tem acesso logo de cara aqui com o Mendeley. O legal também é que você pode utilizar ele como um leitor de PDF. Então eu simplesmente abri aqui e eu posso fazer anotações, né? Simplesmente fazendo o highlight aqui, fazer uma anotação, né? Então importante, por exemplo. Eu escrevo aqui e aí esse comentário fica aqui, né? Posso até movimentar ele para ficar fora do texto. Enfim, tem várias funcionalidades de PDF, né, de leitor de PDF aqui dentro do Mendeley mesmo, e ele vai ficar aqui. Eu posso fechar e ele fica salvo. O interessante é que algumas anotações podem ser feitas aqui, e aquelas anotações também aparecem aqui, né? Elas são privadas, essas daqui elas não vão aparecer para outras pessoas se eu compartilhar esse artigo aqui com elas num grupo, depois eu vou mostrar para vocês. E aqui são as anotações gerais, né, que vai aparecer para todo mundo. Vou aproveitar e já vou falar que o Mendeley ele é uma rede social. Então, por exemplo, o interessante é que eu tenho um perfil nessa rede social. Então, para eu usar o Mendeley aqui, eu tive que abrir esse perfil, né? Eu faço login com a minha conta. E aqui mesmo no software offline, eu coloco as minhas publicações. Então, eu coloco como se fosse dentro dessa pasta de minhas publicações. E aí ele já coloca todas elas lá nesse meu perfil. Então as pessoas podem ter acesso a esses metadados lá, né? Então quais são as minhas publicações, onde que eu publico e tudo mais. Ele também pode criar pastas aqui. Então eu vim, por exemplo, fazendo alguns artigos aqui na UFSCar, que é onde eu trabalho, né? O que eu estou utilizando para estudar aqui na UFSCar. E aí eu coloquei nessa pasta, que são os artigos que eu utilizei para fazer alguns projetos ali. Ou um projeto de servovisão que eu comecei a fazer, e aí eu coloquei uns artigos aqui, né? Então, Redundancy Resolution, um artigo que eu estava escrevendo. Então, tenho várias pastas para fazer uma organização. Aqui que eu falei sobre compartilhar, né? Então, aqui eu tenho um grupo de um projeto que eu tenho na UFSCar com outros 2 alunos. E nesse grupo a gente consegue compartilhar os artigos, né? Eu incluo os artigos nesse grupo e as anotações elas ficam públicas aqui entre nós, né? Então a gente é compartilhado essas notas. Então se eu escrever alguma coisa aqui, vai aparecer nas notas dos alunos, né, que estão dentro desse grupo lá no Mendeley deles. Então isso é interessante para a gente trocar informação, falar, olha, estou usando esse artigo para isso, aqui tem essa informação, e a gente consegue fazer essas trocas. O interessante do Mendeley é que você consegue exportar o, o PIB dele, né? Então, por exemplo, você pode selecionar vários artigos aqui. Então, se eu selecionar esse tanto de artigo, eu posso vir aqui e colocar export, e aí ele vai aparecer aqui como .bib ou RIS, né, ou XML. Então, geralmente, né, quando eu quero exportar uma biblioteca muito grande, eu utilizo essa função aqui, essa funcionalidade, e exporto um arquivo .bib. E esse arquivo .bib eu coloco lá no meu projeto de LaTeX para fazer as citações que eu quero usando as citation keys que aparecem aqui. Então, por exemplo, esse artigo
não tem citation key. Então é interessante, antes de eu exportar, vir aqui e colocar o nome Jung, né, que é o nome do autor, e, por exemplo, o ano de publicação, 2011. Geralmente é uma citation key muito utilizada. Ou, se eu quero exportar só esse artigo aqui, ou poucos artigos, então esses 3, por exemplo, eu venho, escolho os 3 e coloco copy as bibtext entry. E aí, ele está copiado na minha área de transferência. Eu posso vir aqui no meu LaTeX e colocar Ctrl V e aí fica aqui. Então, veja que o Jung 2011, que eu tinha copiado, veio parar aqui. Então, eu posso usar essa citation key no meu artigo, né, no meu projeto, que seja do LaTeX, para fazer a citação desse artigo. Então, fica muito fácil eu fazer essas trocas. Uma outra coisa que é muito legal do Mendeley é que a inclusão de artigos é muito fácil. Basta eu arrastar o PDF e colocar ele aqui. Então veja que ele foi adicionado aqui, né? Deixa eu ver onde que ele está, que eu acho que já era um artigo que eu tinha. Performance Evaluation. Ah, é esse daqui. Eu já tinha ele. Então, veja que eu coloquei um artigo que eu já tinha, na verdade ele até reconheceu, né? Foi adicionado dia 31 de março. Mas, enfim, eu posso simplesmente arrastar, né? Eu tenho um outro exemplo aqui. Esse outro exemplo, ele ficou errado. É isso que eu queria mostrar. Então, veja que ele ficou errado, né? Então, eu não consigo ter acesso aos metadados dele, apesar de eu ter o artigo, né? Então, esse artigo está aqui, eu não tenho ele, eu teria que preencher ele ali, né? Meio ruim isso. Então, interessante, eu vim aqui, procurei esse artigo onde ele está publicado e tem o DOI dele aqui. Então, o que eu posso fazer é copiar esse DOI, vir aqui no Mendeley, né? Está selecionado ele. Eu posso copiar aqui no DOI e fazer um lookup. A hora que ele fizer esse lookup, ele vai olhar os metadados nesse endereço do DOI e colocar todas as informações. Então, veja que ele já colocou tudo certinho aqui para mim. O nome do artigo, o autor, onde foi publicado, que ano. Né? O que eu precisaria fazer é colocar uma citation key aqui, quando eu for citar, ele coloca até onde está, né? Qual é o mesmo endereço que está aqui, né? A URL. Enfim, fica tudo certo, eu não preciso ficar me preocupando com isso. Então, lembre sempre também de fazer esse lookup, né? Então, desses artigos. Quando você tiver o DOI é muito interessante que você consegue fazer isso de forma automática, né? Ele já colocou outras informações aqui. E a última coisa que é interessante fazer é que aqui nos options, você às vezes tem que vir aqui e ativar o citation key para ele aparecer, né? Então, veja que esses daqui são os metadados padrão que aparece aqui, né? Mas o citation key não aparece. Só que como a gente usa muito para fazer as referências no LaTeX, é interessante colocar. E a organização da onde esses PDFs vão, né? Então, o folder que eu salvo esses PDFs é a minha pasta de documentos mesmo. E ele cria uma subpasta por ano. E o PDF ele fica com o nome do título do artigo. Isso aqui você pode simplesmente arrastar, né? Ele vai criando subpastas, por exemplo, e aí ele vai fazer o diretório da maneira que você achar melhor. O interessante é que o Mendeley ele não sincroniza o tempo todo, né? Então, do jeito que eu fiz essas alterações aqui, para eu sincronizar com a nuvem, eu tenho que vir aqui e clicar em Sync. Porque se você vem aqui e fecha direto, ele não vai fazer todo esse processamento de verificação se teve algumas mudanças ou não, né? Então, veja que ele vai fazer essas mudanças aqui e vai subir tudo para a nuvem. E por último, vejam que o que é interessante é que esse sync acontece
Quando você abre ele, então se você faz alguma alteração lá no site, porque você consegue acessar isso tudo pelo site também do Mendeley, ele aparece aqui. Então acho que eles pensaram nisso, né? Mas se você quer sempre ter essa sincronização, você tem que vir aqui e clicar no sim. Beleza? Eu acho que por cima é isso. Dá para vocês já mexerem com bastante coisa. E eu acredito que aos poucos vocês vão dominando bastante as funcionalidades do Mendeley. Tá certo? Abraço, pessoal. Até o próximo vídeo.